ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय मद्भक्ताय नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। ॐ वृन्दावै
वैयाजे राज्यं न च कनकमानिक्तं न विभं न जाच ब्रह्मं सर्वजनकं मङ्गलमुरु सदा काले काले प्रणतवतीन विदचरीतो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Srivasadi Shri Gaurava Hare First of all, I offer my humble, respectful obeisances unto Lotus feet of Nanda. Gurupad Padma Nitya Leela Pravishta Vishnupad Ashtutara Satasri Srimad Bhakti Vedanta Siravaman Goswami Maharaj and Nitya Leela Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasri Srimad Bhakti Vedanta Srila Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya Leela Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasri Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Rakta Sridhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Ramana Goswami Maharaj, all senior devotees and all Vaishnava and Vaishnavis and presently all of my respectful guests. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitya Leela Pravishtam Vishnupad Ashtutara Srila Bhaktivedanta Srila Vamana Goswami Maharaj, e também Nitya Leela Pravishtam Vishnupad Srila Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj, e também minhas reverências a Nitya Leela Pravishtam Vishnupad
Shila Bhaktivedanta Shila Swami Maharaj, também a Shila Gaura Govinda Goswami Maharaj, a Shila Bhakti Rakshidhara Goswami Maharaj, e as reverências da Shila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, e também a todos os devotos sêniores, os Vaishnavas e Vaishnavis, devotos do Senhor Supremo, e também a todos vocês, meus convidados muito respeitáveis presentes aqui hoje. Yesterday, we also discussed about God, spiritual. Ontem a gente falou sobre Deus, a gente falou sobre espiritualidade. Human life means how to inquire about spirituality. Porque vida humana significa a gente se indagar sobre espiritualidade. Again and again, I also repeat one verse: eating, sleeping, defending, and meeting. These four things are common in our human life, also animal's life. E repetidas vezes, várias vezes, eu repito a mesma passagem das Escrituras. Essa passagem que explica que existem 4 atividades que são comuns aos seres humanos e aos animais, que são comer, dormir, se acasalar e se reproduzir, né, e se defender. Essas 4 atividades são comuns ao ser humano e ao animal. We are human beings. For this regard, we have to inquire about spirituality, paramarthika. E como ser humano, a gente deve se indagar sobre espiritualidade. That means yesterday I told, first you inquire, who are you? Como Where ontem, have you come from? Why are you suffering? Three folds of man. então, como ontem eu expliquei, né, que a gente deve se perguntar: quem sou eu? De onde eu vim? Por que eu estou aqui sofrendo nesse mundo, né, tantos sofrimentos, misérias desse mundo? Da visão de Maya. Again and again we also explain the same thing. We are not this body, we are the soul. E a gente sempre explica a mesma coisa, né? Que a gente não é o corpo, a gente é a alma. Soul resides this body, body is working. E o nosso corpo só funciona porque a alma está presente no corpo. Then certain time soul resides this body, then soul will go out from this body. E a alma fica no corpo só por um período de tempo. Depois a alma vai para outro lugar e deixa o corpo. Well, how long this soul will be in this body? Mas por quanto tempo que a alma permanece dentro do corpo? According our previous political action. Então, de acordo com as nossas reações das nossas atividades passadas, de acordo com o karma, isso vai determinar o tempo que a gente permanece no nosso corpo atual. And that things also our scripture explains predicted and predestined. Ou seja, as escrituras explicam que tudo isso já está predeterminado, predestinado. How long the president will be Brazil in their position? Por exemplo, por quanto tempo, né, dura um mandato de um presidente no Brasil? How long? How many years? Quantos anos dura? 4 years. São 4 anos. After 4 years, he had to go out. Again, maybe re-election, he will get the vote, and then maybe he will be president. Então, depois de 4 anos, o presidente ele deve deixar, né, o cargo, porque acaba o mandato. Talvez haja uma reeleição e ele consiga de novo assumir o cargo de novo. That means his position 4 years. After 4 years, have to resign. Então, aquela pessoa tem a posição de ser presidente, aquele cargo, por 4 anos. Depois de 4 anos, ela precisa... Every country is the different laws. Em cada país tem diferentes leis que regulam isso, o tempo Some de country mandato. 5 years, some country 2 years, 3 years. So not something, just I explain. Então, alguns países o mandato é de 5 anos para presidente, 2, 3 anos. Esse não é o nosso assunto principal, assim, que eu só dando um exemplo para explicar. In the same way, soul resides in this body, predestined and predicted. Então, da mesma forma, o tempo que a alma fica num corpo, por exemplo, o tempo da nossa vida, né? O tempo que a gente fica dentro do corpo, isso também já está predeterminado e predestinado. But just you don't know. Só que a gente não sabe disso. But everything you also are predicted and predestined. Mas na verdade já está tudo predestinado, predeterminado. Generally, all we are thinking, how long we stay in this body? How long? Geralmente a gente pensa assim, que Because
Vou not viver. more than 100 years. A gente pensa geralmente assim, por quanto tempo eu vou conseguir viver dentro desse meu corpo? All No you are máximo thinking. 100 anos. Não passa de 100 anos. Todos nós pensamos assim. I will stay in this body. How many years? 100 years. But there is no guarantee. Then any second, any moment, gone. Todos nós pensamos, eu vou viver uns 100 anos, né? Vou ficar no meu corpo por uns 100 anos. No máximo, né? Mas na verdade isso não é garantido. Né? A qualquer momento, a qualquer segundo, a gente pode deixar o corpo. So now coming in this way, just to establish this philosophy, we are not this body, we are the soul. Então eu queria estabelecer essa filosofia, né? Como que é a filosofia de que nós não somos o corpo, nós somos a alma. And when our predicted time will come and give up this body, then going and will go another body to another body. This way is going on this way. E quando chega o tempo que já está predeterminado, né, a alma, né, nós, a gente deixa o corpo e vai para outro corpo. And our scriptures also give this statement also. E as nossas escrituras, elas comprovam isso em várias passagens. And what the statement? 84 lakhs pieces we are wandering in this encyclopedia. As escrituras explicam que existem 8 milhões e 400 mil espécies de vida e que a alma dela está vagando nessas milhões de diferentes espécies de vida. 8.4 billion pieces we are also wandering in this cycle. Then Lord mercifully gives us the human body. Depois de vagar em 8 milhões e 400 mil espécies de vida diferentes, Deus, Ele, com muita misericórdia, dá pra gente a oportunidade de nascer num corpo humano. Jalada laksana lavalaksani sthavara laksaminsati kramaya rudra sankhaka 30 lakshani pasava 20 lakshani pakshina chatur lakshani manava. In this way, our scripture is the statement. E essa passagem das Escrituras, né, que é uma passagem das Escrituras, vai explicar exatamente quantas espécies existem no diferente reino animal, dos reinos. Just I explain how 8.4 billion pieces are we are wandering. In this verse, Sanskrit verse, explains Jalaja Lavanik Laksan. We spent the bodies of the water 900,000 pieces. Então esse verso, nessa passagem das Escrituras, vai explicar quantas espécies existem em diferentes segmentos da natureza. Por exemplo, no mar, né, espécies aquáticas. Existem 900 mil espécies aquáticas e nós já passamos por todas elas. Já nascemos em todas elas. Fish, sharks, A gente já nasceu como peixes, como tubarões. Sthavara Lakshaminsati. We spent the bodies of the pieces of trees. Those cannot move. How many? 20,000? 100,000 pieces. 2 milhões. Então a gente também, 20 lakhs. A gente também já nasceu em espécies, por exemplo, árvores, né? E foram 2 milhões de espécies desses seres imóveis. Krimaya Rudra Sankhaka. That means 1100,000. We also spent the pieces of small insects in the store. How many are those? Então, 1 milhão e 100 de espécies, 1 milhão também e 100 mil espécies de insetos que vivem em excremento. A gente também já nasceu em todas essas espécies. 3 lakshani Pashava. Then 100,000. And we also spent the body of animals, cats, dogs, cows, 13. 30 lakhs. Então também 3 milhões de espécies de animais também. Já nascemos em todas essas espécies. Then Visa Lakshani Pasava. Visa Lakshani Pakshina. That means 100,000 pieces. We spent the bodies of many kinds of birds. 2 milhões de espécies de pássaros, né? A gente também já nasceu com
pássaros, 2 milhões de espécies de pássaros. Did you calculate or not? Vocês estão calculando aí? Then Chaturlaksani Manavo, then Lord mercifully gave us 400,000 pieces of human body. Aí depois Deus também nos deu o nascimento em 400.000 espécies diferentes de seres humanos. And that also human body, so-called human body, actually not proper human body, just eating, sleeping, defending, mating, 4 things are just human being, animals they are doing, we did this way also. Né? E dessas 400.000 espécies de seres humanos que existem, na verdade, a maior parte dessas espécies, muitas dessas espécies eram como se fosse como animais, assim, mas como um ser humano. Ou seja, um ser humano que vive como animal e faz as coisas de animais. So-called human beings, their hands, legs, eyes, everything same, but their activities as like animals. Então, assim chamados seres humanos, né? Tem mãos, pernas e tal, braços como seres humanos, mas muitas dessas espécies humanas, elas têm comportamento totalmente animalístico. Modern science also explains this way. Many people, they are staying in the jungles. Assim, They are just also staying in there. They are not educated, they are nothing. Just eating, sleeping, living nothing. como a ciência moderna ela explica, né? Vários né, grupos, né, de seres humanos que vivem às vezes em florestas e eles eles apenas vivem ali comendo, dormindo, se acasando, se defendendo. If you want to Não know more estudam, etc. this subject, just you also see the what is called advantage, stories, you can see. Adventures. Ah, tá. Se a gente quiser saber mais sobre isso, a gente pode ver, né? Tem muitos relatos de diferentes aventureiros que vão em diferentes tribos e coisas assim, e tem todos esses relatos desses tipos de pessoas, né? De seres humanos com hábitos totalmente diferentes. Why I'm saying this? In this way, all we spend these types of bodies just enjoyed many kinds of sense gratification. Então, todos nós já passamos por todas essas espécies de vida e tendo prazer de diferentes formas com os nossos sentidos nesse mundo, em todas essas espécies. And we never inquire about our spiritual life. E a gente nunca parou para se perguntar sobre espiritualidade. And who is God? What is the soul? What is the meaning of the human life? A gente não, para se perguntar sobre quem é Deus, o que é a alma, qual é o significado do nascimento humano, nascer como um ser humano. Then develop. Then we also inquire about what life. That is called how to follow the rules and regulations of society. That is karma jivan. E aí também como que a gente pode se perguntar sobre karma jivan, ou seja, como que a gente deve levar nossa vida seguindo as regras da sociedade e trabalhar de acordo. Then also more advanced, then you inquire about the knowledge. E aí se você avançar ainda mais nas suas indagações, você vai se perguntar sobre o conhecimento. Inquisitive mood come. Né? Surge esse humor inquisitivo. Inquirement coming. What is the inquirement? Que tipo de indagações surgem? And what they are living entities, what they are doing, many things. Science, modern science, they also doing this. A ciência moderna também ela busca essas indagações. Por exemplo, onde existe vida, o que diferentes formas de vida, o que eles fazem, etc. Now modern science very, very advanced. E hoje em dia a ciência moderna está muito avançada. In their satellite, they also inquiring many things under the water of the ocean. Então, com os satélites, né, a ciência moderna faz muitos tipos de pesquisa. Até mesmo, por exemplo, descobrindo o que há no fundo do oceano. Even they are going to, what is called? Space, antariksha. Até mesmo a ciência moderna está desvendando o espaço. Antariksha, o espaço. Modern science, so many things. Inquiry, come. Então, a ciência moderna tem tantas perguntas e indagações, então ela busca, né, todo esse conhecimento. Now, the world is as like in our
and palm. Hoje em dia a gente tem como se fosse o mundo inteiro em nossa mão, É. na nossa mão, na palma da One nossa second mão. you can connect it and one corner of the world to another corner of the world. Internet, very quick. Que em um segundo, pela internet, a gente consegue se conectar com o outro lado do mundo de forma muito fácil. And Brazil to Australia to America, very quick. 1 second. Em um segundo, né, pela internet. Do Brasil para a Austrália, para os Estados Unidos, a conexão direta. Anywhere you can take also what is called the message to everyone. Né? A gente pode mandar mensagem para o mundo inteiro, né, de forma muito fácil. So much advanced. Realmente é muito avanço. Businessmen, they also doing this way. Os homens de negócios, né, eles vivem assim, né, se conectando assim. Big o mundo company, inteiro. they're doing this very quick to connect it to each others. As grandes companhias também, né, elas estão sempre conectadas, ligadas com o outro lado do mundo. But modern science not inquire about the spiritual things. What is the soul? Mas a ciência moderna não Who is está God? Where is He? What He is doing? se inquirindo ou se perguntando sobre a espiritualidade. O que é a alma? Quem é Deus? O que Deus está fazendo? Onde Ele está? Satellite cannot go the spiritual world. Porque os satélites, eles não alcançam o mundo espiritual. Eles não podem ir ao mundo espiritual. America, in there are many scientists in their satellite. They are searching in the ocean and many things. Então, nos Estados Unidos, eles têm muitos satélites, diferentes formas de pesquisa, que eles, por exemplo, investigam o que há no fundo do oceano, etc. Within few hours, you can go one corner to another corner of the world. Aeroplane, very good. E com o avião, hoje em dia, também a gente pode ir para o outro lado do mundo bem rápido, em algumas horas apenas. Is it true? Não é verdade? How to connect it to each others? Very quick. Como que o mundo está conectado, né? Tudo está conectado de forma muito veloz. Not only this, modern science also develop in the, what is called, medicine? Medical science. Medical science, so many advanced also. E não apenas essa questão da telecomunicação, né? Mas também a questão da medicina, né? Como que a ciência moderna avançou muito, né? Os avanços da medicina, muito grandes. Why I'm saying? Because now the science develop more and more. Por que eu estou falando isso, né? Porque hoje em dia realmente a ciência está se desenvolvendo muito. But science cannot give the answer. Where is God? E cada vez mais essa ciência ela não tem nenhuma resposta, ela não sabe dizer onde está Deus. Satellite cannot go the spiritual world because this is material. A transcendental world cannot go. Mas os satélites, não tem como os satélites da ciência alcançarem o mundo espiritual. Afinal, o mundo espiritual é um mundo transcendental, metafísico. E o satélite é algo material, é físico. They cannot explain what is the soul, what is the Atma. Então, cientistas eles não conseguem explicar o que é a alma, o que é Atma, a alma. Modern science try to, but what is the soul? We also discuss, but not possible. A ciência moderna até tenta saber o que é a alma, mas não é possível. Then they also giving, oh, that is the only maybe one, just light. Aí eles dão uma resposta. A alma é, quem sabe, uma luz. Maybe some air, different scientists they are giving different their own conclusion. Ou quem sabe essa alma é um ar essa alma. Então, diferentes cientistas eles dão diferentes conclusões sobre o que é a alma. But our spiritual science discourses these things. Mas a ciência espiritual ela vai explicar sobre isso também. You have very nice, beautiful form inside and in your heart, everything. A ciência espiritual explica que todos nós temos uma forma espiritual que está presente dentro da gente. And you are not this body. Uma forma espiritual muito bonita, né? Vocês não são esse corpo, vocês são a alma. Again also, soul resides this body you are.
E eu repito, né, que só porque a alma vive no nosso corpo é que o nosso corpo funciona. And now many also philosophers, they also discuss this way, different way. Many religious people also they also discuss different ways. Então, muitos filósofos, eles têm diferentes explicações sobre esses temas e também várias religiões também, diferentes explicações. Some theist, some atheist. Tem gente que é ateísta, tem gente que é teísta. Every religion, when you discuss, theist and atheist. Tem sempre esse debate, né, entre os ateístas e os teístas. Every religion, you can see, they are not the same conclusion. Some they believe this way, some they believe this way. Então, e nem todas as religiões possuem a mesma conclusão. Cada um pensa de um jeito, o outro pensa de outro. And this is true. Try to understand this way. And not same, or we are not the same thing. Something God has formed, something God has no form. Nem todo mundo pensa igual, né? Tem gente que acha que Deus tem uma forma, tem gente que acha que Deus não tem uma forma. Some also say God never exists. Tem gente que diz que Deus não existe, nem mesmo existe. Nunca existiu. Is it? Não é mesmo? Everybody is not the same conclusion. Different they are giving the conclusion. Né? Cada pessoa tem uma opinião diferente, uma conclusão diferente. If you go to the internet, spiritual things they discuss big things. Some people are saying, God never exists. Então a gente pode ver também na internet, né? Tantos debates de espiritualistas na internet. Tem gente que vai dizer que Deus não existe, nunca existiu Deus. God has no form. That is called formless, nirakar. Tem gente que diz que Deus ele não tem forma nenhuma, não tem forma. Some also say, no, God has form. Tem gente que diz, não, Deus tem forma sim. What the Bible say? O que a Bíblia What Bible diz? say? God created man after his own image. Yesterday I told. Então ontem eu expliquei que a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança. God created man after his own image. Então a Bíblia diz, Deus criou o homem à sua própria imagem e semelhança. Imagem. Just something. Those are very expert to art. Então, vou dar para vocês um exemplo, né? Aquelas pessoas que são peritas, assim, em desenhar, em pintar, artistas. Just see you, then, very quick, make the scratch, and it's like you. A pessoa olha para você e rapidamente faz, assim, um sketch, como é que chama? Um desenho bem rápido, assim, seu, muito rápido. E te mostra. This is true. Just looking to you, then scratching, and very nice quick. So, your photo. A pessoa te olha e rapidinho pega o papel, desenha assim e já rapidinho faz um desenho seu e te mostra. No need to take the, what is called, photographers. Click. They are very expert. As an artist. Just taking your eyes, nose, edges, everything. Very quickly. Quem é um artista muito bom mesmo, quem desenha muito bem, a pessoa te vê uma vez assim, rapidamente já te desenha muito bem, muito rápido. Não precisa nem tirar foto sua, ela só te vê e já faz seus olhos, seu nariz, exatamente como você é. This is true, wrong. Não é verdade? You have no form, how did he see? Mas se você não tivesse forma, como que esse desenhista ia desenhar você? You have image, you have form. For this regard, he looks your body and sketch. Porque você tem uma forma, o desenhista te olha e depois vai e ele bota esse desenho na ponta do lápis. So for this regard, many people also arguments who has seen God. Então por isso muita gente debate, né? As pessoas se debatem o ponto assim de quem que já viu Deus? Oh, maybe you give this picture. That is your imaginary. Alguém pode dizer, essa imagem que você diz que é Deus pode ser uma coisa imaginária. So in this many argument is going on this way. Então tem muito debate, muita polêmica e argumento sobre isso.
one king asked his minister, Uma vez, um rei perguntou ao seu ministro. who has seen God? Ele perguntou: quem já viu Deus? Where is he? E onde está Deus? What is he doing? E o que Deus está fazendo? 3 questions he asked his minister. Então o rei fez 3 perguntas ao seu ministro. For the first question, Qual foi a primeira pergunta? who has seen God? Quem já viu Deus? Quem já Second, viu Deus? where? Where is God? Segunda pergunta: onde está Deus? Third, what is he doing? Terceira pergunta: o que Deus está fazendo? Then minister told, okay, give me seven days. After 7 days, I will give you an answer. E aí o ministro falou: tá bom, então me dê 7 dias, e daqui a 7 dias, ó rei, eu vou dar respostas às suas perguntas. Then minister returned back his home, E aí o ministro voltou para casa dele, then thinking, how will prove to the king and give the perfect answer to him, and he will be happy, satisfied. aí o ministro estava pensando: como é que eu faço para responder essas perguntas do rei, provar o que ele quer saber, né, de modo que ele fique satisfeito. Then his mind very disturbed. What will do? Aí o ministro estava assim com a mente muito perturbada, desequilibrada. O que eu faço? Then he is one small boy, maybe 5 years old, baby. E aí o ministro tinha um filho assim de uns 5 anos de idade. He asked his father, what happened? E aí o Couple days filho, I am looking, your mind is not steadiness. Something you are thinking, your mind disturbed. What happened? e aí o filho, né, de 5 anos, o filho do ministro, perguntou ao seu pai: pai, eu percebi que nos últimos dias você tem ficado muito inquieto, ansioso. Alguma coisa aconteceu? Your mind disturbed sometimes? Às Why? vezes a gente não fica com a mente perturbada. Por quê? When you thinking too much thinking, then you cannot come in the conclusion, your mind will be disturbed. Quando a gente pensa e reflete sobre um assunto, mas mesmo assim não chega à conclusão, a nossa mente fica perturbada. Huh? Mind disturb is actually, this is the main reason. When you thinking many things, but you cannot come in the own conclusion, then mind will be disturbed. Então você pensa demais, né? Você pensa bastante e mesmo assim não chega a nenhuma conclusão, e aí a sua mente fica perturbada. Eh? Same as that baby asked his father, Father, what happened? Why your mind disturbed? E aí então dessa forma o filho perguntou pro pai: pai, o que aconteceu? Por que sua mente está assim perturbada? Then father, hey, you are small, do you what you want? E aí o pai falou para a criança, pro filho: ei, você é um menino, o que você vai entender disso que eu tô passando? But baby asked, Father, tell to me. Mas o filho dele, a criança insistiu: pai, me conta o que aconteceu. Then minister told his son, listen, king asked me 3 questions. I have to give the proper answer to king, then king will be pleased. Aí o pai falou pro filho: foi o seguinte, o rei me fez 3 perguntas, e depois que eu responder essas perguntas, o rei vai ficar satisfeito comigo. For the first question, E qual era a primeira pergunta? who has seen God? Quem já viu Deus? Second, where is he? Segunda pergunta: onde está Deus? Third, what is he doing? Terceira pergunta: o que Deus está fazendo? Give you answer. Alguém pode responder? Anybody? Alguém? The baby told father, don't worry, I will give the answer. Very simple. Aí o filho, né, a criança falou assim: pai, é muito fácil, deixa que eu responda essa. Hey, how possible? Aí o pai falou: que isso? Como é possível isso, meu filho? Even I am minister, I'm thinking how will give. How will give. Mesmo eu que sou um ministro, eu fico pensando como responder essas perguntas. Then baby told, don't worry. After 7 days, when you come in the courtiers of king, when king asks, that means this is a baby question. Mas aí a criança falou: pai, não se preocupa, não se preocupe. Daqui a uns dias, quando você voltar lá no palácio do rei, você fala pra ele que a pergunta era muito fácil, que é uma pergunta de criança. Even my small baby can give answer. E até mesmo meu filhinho, meu filho pequeno pode responder essa pergunta. Minister, huh? You give answer? Yes, of course. Aí o ministro perguntou pro filho: você vai responder as perguntas? Aí a criança falou: sim, claro. Very easy. I will give answer. E é muito fácil, bem facilmente eu vou responder. Then after 7 days, minister
entered in the courtiers of king. E aí depois de 7 dias veio lá o ministro, voltou lá para a corte do rei. Many people also they are gathering, they want to listen the perfect answer about these 3 questions. E várias pessoas se reuniram em volta porque elas queriam também ouvir a resposta perfeita a essas 3 perguntas que o rei havia feito. When everybody sit down in the courtiers, E aí royal courtiers, quando todo mundo se sentou assim, né, na corte do rei, na corte real, then king asked his minister, aí o rei foi e perguntou ao ministro. could you give the answer 3 questions? Ele disse, você poderia responder aquelas 3 perguntas que eu fiz? The minister told, oh king, why did you ask this baby question to me? Aí o ministro falou assim, rei, por que você me fez essas perguntas de criança? Baby question? O rei falou, pergunta de criança? Yes, sir. Sim, senhor. Even a small baby, 5 years old, he can give the answer. Até mesmo meu filho pequeno de 5 anos consegue responder essas perguntas que você me fez. Give answer. Responde aí. Then king asks, okay, good son, stand up, give the answer. Aí o rei falou, então tá, vai. Falou para a criança, levanta então e responda. First question, remember? Who has seen God? Then baby told, oh king, listen, very simple answer. Então vocês lembram, né? A primeira pergunta. Quem já viu Deus? Primeira pergunta. Aí o menino, a criança, o menino falou assim, rei, escuta, muito fácil. God body is transcendental. O corpo de Deus é transcendental, não é mesmo? One who perform bhajan and sadhana and practice spiritual things, then they can see to God. O corpo de Deus é transcendental. Então, aqueles que fazem uma prática espiritual, sadhana e bhajan, uma prática espiritual profunda, eles conseguem ver Deus. If you close your eyes, you say, where is the sun? Where is the sun? Se você estiver de olhos fechados e ficar falando, cadê o sol? Cadê o sol? Could you see the sun? Dá para ver o sol assim de olhos You open your fechados? eyes. Abre os olhos. Then daytime you can see the sun. E aí, se estiver de dia, você vai ver o sol. One kind of bird, owl. Então, existe um tipo de pássaro, a coruja. They cannot come out the daytime. Elas não saem, tipo, de dia. They cannot tolerate the sunlight in their eyes. Porque elas não toleram os raios do sol. Assim, os olhos delas não conseguem tolerar os raios do sol, das corujas. Night time, they come out from their place. Então, as corujas, elas só saem à noite. If you ask the owl, have you seen sun? E você pergunta para uma coruja, já viu o sol? Well, never. Sun never exists. Aí a coruja fala, sol? O sol não existe, nunca existiu sol. This is true or wrong? Isso é verdade ou não é? Que o sol não existe? Why did you say sun? God never exists. Por que você está dizendo que o God sol told não you? existe? Foi